Essa semana nós estudamos sobre a renovação do planeta Terra, lição número 13. Através de Israel, Deus queria que seu plano fosse realizado, mas Israel falhou. Não cumpriu o plano de Deus, era um plano progressivo. Lá em Isaías 56:7 diz: Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os meus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Deus queria atrair todas as nações. Em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 21 e 22, diz que a renovação da terra será instantânea, ou seja, Jesus virá e cumprirá tudo o que foi programado. Existe uma relação íntima entre Isaías 63, capítulo 2 e 3, e Apocalipse 19, 13. Vejamos o que diz em Isaías 63, no versículo 2 e 3. Porque estavam vermelhas as tuas vestes, como aquele que pisa no lagar. Já em Apocalipse diz o seguinte, 19 e 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, com esses dois versículos, se completam, né? Domingo nós vemos que fala sobre um novo céu e uma nova terra. Isaías 65, Isaías capítulo 65, do versículo 17 a 25. Um novo céu, novos céus e nova terra. Você quer um novo céu? Você quer uma nova terra? Você quer sair dessa terra que nós vivemos, uma terra cheia de tudo isso que nós estamos passando, né? Desgraças, pandemias, mortes, enfim. Deus prepara para nós uma nova terra. No versículo 17 de Isaías 65 diz: Criei uns céus e uma nova terra. Isso vai se cumprir quando Jesus voltar. No versículo 18 diz: Mas vós folgareis e exultarei. Isso também será cumprido no final dos 1000 anos, quando a nova Jerusalém descer e Satanás e os seus anjos forem destruídos. No verso 19 diz: Folgarei por causa de Jerusalém. Quando nós estivermos na nova Jerusalém, também se cumprirá. E o verso 20 diz: Não haverá mais nela crianças. Desse mundo que nós vivemos, está cheio de crianças. Crianças nascem todos os dias. Mas lá, na nova terra, não haverá mais crianças. Não haverá mais velhice, não haverá mais pecado, não haverá mais morte. E no versículo 21 diz: Construímos e não moramos, plantamos e não comemos. Isso que acontece nesse mundo que nós vivemos. Nós construímos casas e muitas vezes não moramos. Plantamos alguma coisa e muitas vezes não comemos, morremos antes. Mas lá nós vamos morar em nossas casas. Lá nós vamos plantar, lá nós vamos colher e lá nós vamos comer. No versículo 22 diz: Edificarão para que os outros nelas habitem. Isso não vai existir. Lá na nova Jerusalém, ninguém morará em nossa casa. E no versículo 23 diz que aqui nós temos filhos, lá não teremos filhos, pois não haverá casamento. Versículo 24 diz hoje para nós: aqui neste mundo que nós vivemos, quando nós somos fiéis a Deus, nós clamamos e Ele nos ouve. Lá também nós clamaremos e Ele nos ouvirá. Imã divino. Quando nós falamos em imã, o que nós pensamos, né? Quais são uma das funções de um imã? Uma delas é atrair as coisas. Assim é Jesus, atrair pecadores e pessoas para a salvação, sem distinção de pessoas. Isaías 66, no versículo 1 e 2 diz: Assim diz o Senhor, Deus criou todas as coisas, tudo foi
feito pelo criacionismo e não pelo evolucionismo. Deus está vendo tudo o que está acontecendo e logo virá o fim. No verso 3 diz: mas o que sacrifica um boi? O que Deus quis dizer com isso? Mas o que sacrifica um boi? O povo apostatado dos dias de Isaías faziam sacrifícios para Deus, mas o seu coração estava longe dele. Deus não aceita esse tipo de sacrifício, ou seja, esse pecado. Os que queimam incenso aos ídolos, ou seja, seguem os seus próprios pensamentos e os seus próprios caminhos. Deus também não aceita esse tipo de sacrifício. No verso 5 diz: ouve a palavra do Senhor e tremeis da sua palavra. Aqui Deus está falando para os que confiam nele. Assim como no tempo de Isaías existia um povo fiel, hoje também existe um pequeno povo temente a Deus. E lá no finalzinho diz: e os vossos irmãos que vos aborrecem, quem são esses irmãos que nos aborrecem? São aqueles que estão sábado de manhã louvando a Deus na igreja e à noite estão curtindo a vida normalmente. Mas, já no versículo 18 do capítulo 66 de Isaías diz o Senhor: eu conheço as tuas obras e seus pensamentos. Então Deus sabe de tudo e conhece as nossas obras. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. E no verso 19 diz que o que diferencia o povo de Deus é um sinal. Qual é esse sinal? O sábado. Se você ler em Ezequiel 20:12 diz que Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3. Missionários e líderes de adoração. Isaías 66, versículo 19, diz: porém um sinal eu enviarei às nações para pregar o evangelho. Isso não se cumpriu no Antigo Testamento, mas vai se cumprir no Novo Testamento. Nós temos que realizar essa missão. Essa missão é nossa, é minha, é sua. Conforme diz lá em Mateus 24, versículo 14, pregar através da palavra e do testemunho. Mostrar ao mundo o Deus que nós conhecemos, o Deus que você conhece, o Deus que eu conheço. Colossenses 1, capítulo 1, versículo 23, diz que o Evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Então, por que Jesus não voltou? Paulo está dizendo isso lá em Colossenses capítulo 1, 23. O Evangelho foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Então, por que Jesus não voltou? Sabe por quê? Porque Jesus voltará no círculo de 7. Ou seja, 7 igrejas, nós sabemos quais são, 7 pragas, 7 trombetas, 7 períodos proféticos. Nós estamos exatamente na época da igreja de Laodiceia, povo do juízo, que começou em 1844. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, não mortos. Por que não mortos? Porque Jesus morreu na cruz como cordeiro. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, Deus tem um plano para mim e para você. Nós somos geração eleita, fiéis, comprados pelo sangue de Jesus, para que possamos anunciar a grandeza daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão, pregar o Evangelho enquanto estivermos nesse mundo, para que Jesus volte o mais breve possível. Comunidade de fé. Isaías 66, no versículo 21, diz: e também lhe tomeis alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Deus vai chamar o Israel espiritual, o Israel atual.
Essa será uma profecia que vai se cumprir no final dos tempos, como diz lá em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 1, e Apocalipse 14, versículo 1, fala sobre os 144 mil. Esses são os que seguem o Cordeiro. Foram comprados com a primícia do Cordeiro, primícia dos mortos, que ressuscitaram com Jesus, conforme Mateus 27, versículos 52 e 53. E aí falta o quê? A primícia dos vivos ainda estão na terra. Qual é essa primícia dos vivos? São os 144 mil. No Antigo Testamento existia a tribo de Levi. No Novo Testamento existe quem? Os pastores, os obreiros. E na Nova Jerusalém serão os 144 mil. São ungidos para o serviço. No final, a terra será dividida em 10 nações. Na nova terra será 12 nações, tendo como Jesus 12 nações, 12 reis, tendo como Jesus o principal, e todos o adoram. Apocalipse 21 e Isaías 66, 22 e 3 diz que cada um entrará por uma porta. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz: depois dessas coisas, olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas. No versículo 13 diz: quem são esses? São os que passaram pela grande tribulação, ou seja, os 144 mil. Posteridade e o nome dos salvos. Em Isaías 66, 22 a 24, diz: novos céus e nova terra, ali estará a vossa posteridade e o vosso nome. Isaías 66, 23 diz que de uma lua nova a outra virão me adorar. Ou seja, de uma lua nova a outra, mensalmente haverá festa. Vamos comer do fruto da árvore, que produz um fruto uma vez por mês. 12 tipos de frutos, um tipo diferente por mês. Vamos comer eternamente da mesma árvore e seremos eternamente gratos a Deus. Que diz mais também que de um sábado a outro virá toda a humanidade me adorar. 12 tribos com 12 reis entrarão pelas portas da Nova Jerusalém para adorarem. O plano de Deus permanece desde o antigo Israel e no Israel atual e também no novo Éden, quando estivermos lá com Jesus. O Éden, conforme está em Gênesis capítulo 2, versículo 1 a 3, e Malaquias capítulo 3, versículo 6. Ou seja, Deus, ele não muda. O mesmo Deus, lá do começo, do meio, será o mesmo Deus lá do fim. O que eu e você temos que fazer é nos preparar para estarmos dentre essas pessoas, dentre esses 144 mil que serão arrebatados com Jesus, que serão os grandes pregadores, os que passaram por toda a tribulação, os que foram fiéis, os que seguiram o Cordeiro de Deus até o fim. Esses receberão o galardão que está guardado desde já. Que Deus te abençoe e um feliz sábado.